Gênesis 5, 24 diz assim, um versículo só, mas que me chamou muita atenção, lendo esta semana. Diz assim o versículo: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Que coisa interessante esse texto. Tem duas pessoas na Bíblia que Deus resolveu tomar e não viram a morte. Porque ao contrário do que muita gente fala por aí, ensinando erroneamente, ao homem, diz a Bíblia, está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Não tem mais jeito. Não há reencarnação, não há purgatório, não há aperfeiçoamento depois da morte. O que há é uma vida e uma oportunidade. Mas duas pessoas na Bíblia tiveram um privilégio muito interessante. Uma foi Elias. Quem está acostumado a ler a Bíblia vai lembrar que Elias foi aquele profeta que nós na igreja até costumamos a chamar do profeta de fogo, porque ele tinha uma tendência a tudo ele orar por fogo. Então uma vez alguém se apareceu para prender Elias e disse assim: homem de Deus, desce daí da montanha depressa. E ele virou para ele: se eu sou homem de Deus, que desça fogo e te consuma, a ti e teus 50 soldados. E o fogo, pá! Por 3 vezes isso aconteceu, até que na terceira alguém se aproximou, se ajoelhou e disse: Elias, tem misericórdia da minha vida e da dos soldados, o rei está te chamando, se tu puder, desce daí. Aí o Senhor disse: agora pode ir, que esse aí tu vai com segurança. Aí outra vez ele foi disputar com os profetas de Baal. Os irmãos lembram disso? Eram 400 profetas de Baal. E tinha mais 450 de outro ídolo chamado Azerá, que na mitologia daquela época era a companheira de Baal. Elias estava brigando com uma família, com aquela família de ídolos. E ele chegou lá, estava aquele monte de gente, se cortando, se retalhando, dançando, pulando e gritando por um ídolo vazio. Não conhece alguém que clama para um ídolo vazio? Uma imagem que não fala, que não pensa, que não vê, que não se relaciona, mas que quando é invocada, abre uma brecha para que o diabo tome conta da vida da pessoa. Isso são os ídolos vãos, são os Baals da vida. E aqueles homens passaram o dia todo, até 3 horas da tarde, clamaram para alguém que não lhes pôde dar socorro e nem resposta. Mas Elias, numa oração que esses irmãos leram, não durou 1 minuto. Foram poucos segundos a oração de Elias. Ele disse: Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus, manda fogo. Irmãos, Elias mal fechou a boca e veio fogo do céu, como uma tocha devorando aquele holocausto. As pedras levou aquele animal partido, até a água que Elias botou num rego ao redor, o fogo de Deus consumiu. Por isso chamava ele de profeta de fogo. Ele era assim, um homem intenso. Mas um dia Deus encerrou o ministério de Elias e deixou no lugar dele um profeta chamado Eliseu. E Eliseu era um homem que tinha uma profunda sede de Deus. Ao contrário de muita gente que não gosta de estar próximo do lugar da bênção. Tem até um hino que diz assim: não saia, irmão, do lugar da bênção. É perigoso sair do lugar onde Deus se encontra e sozinho ficar. Não saia do lugar da bênção, diz o hino. Antigo, sim. E Eliseu era grudado com Elias todo o tempo. E aí Eliseu fez um pedido para Elias: Elias, eu queria o dobro do espírito, do poder que tu tem. Aí Elias olhou para ele: tu me pediu coisa dura. Porque quem quer experimentar o sobrenatural de Deus precisa buscar a Deus. E tem que buscar mais do que, como o irmão citou no início do trabalho, do que vir só aos domingos. Tem que buscar mais do que aquela oraçãozinha de dizer: bom dia, Senhor, estou indo para o trabalho.
Ou chega em casa e diz, boa noite, Senhor, estou indo dormir, precisa ser mais. E aí Elias diz para ele e para Eliseu, ele vai dizer o seguinte, se tu me vires, quando o Senhor me tomar, vai ter o teu pedido atendido. Vai ser o sinal de que o teu pedido foi atendido. Eles estavam conversando, andando. O profeta Elias e o seu assistente Eliseu. Quando Eliseu se espanta com uma coisa que passa do lado dele, ele só tem a visão de Elias em cima de um carro de fogo. Uma carruagem de fogo. Veja como a vida de Elias foi fogo no começo, fogo no meio e terminou no fogo, porque ele era um homem que buscava intensamente ao Senhor. Quando Eliseu espanta, está Elias em cima de uma carruagem de fogo em direção ao céu, e ele gritou desesperadamente, Deus meu, carros de Israel e seus cavaleiros, e aquilo foi para ele um espanto tremendo. Quando ele pensa que não, só cai a capa de Elias. Aí Eliseu pega a capa e leva. Quando ele chega na beira do rio, ele pega aquela capa e joga no rio e diz assim, e aí, cadê o Deus de Elias? Na hora que a capa toca na água, o rio abre. E Eliseu passa em seco. E esse Elias que foi arrebatado foi um dos homens. Mas o outro foi muito antes de Elias. O 7º homem depois de Adão, nas gerações de Adão. E os irmãos sabem que quando Deus criou o homem sobre a terra, ele o visitava. Deus, ele tinha comunhão com Adão e com Eva. Todos os dias à tarde, leia isso em Gênesis, você encontra o Senhor visitando a família de Adão. Isso me dá uma lição, irmão, para a minha vida. Eu não consigo imaginar de outra forma. Que Deus, ele ama nossas famílias, ele nos ama e Deus quer, como o nosso irmão citou aqui no começo, Deus quer ter um relacionamento conosco. E ele vinha visitar Adão e depois de algum tempo nasce Abel, Deus continua vindo, nasce Caim, Caim primeiro, Abel depois, Deus continua vindo, nasce Sete, isso há muitos filhos, muitos mais filhos Adão tinha, mas esses 3. Quando nasce o neto de Adão, Deus não visita mais o homem por causa dos seus pecados. E aí diz a Bíblia, os homens precisaram invocar o nome do Senhor. Veja o privilégio que nós perdemos, porque somos descuidados com a nossa vida espiritual. O maior privilégio que os homens tinham era a presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso, que vinha visitar, porque o nosso Deus se revela na sua palavra como um Deus de relacionamento, de intimidade com o ser humano, com a sua família. Você pensa que Deus se agrada da sua família estragada e destruída? Você pensa que Deus se agrada de casamentos desfeitos, de vidas infelizes, de frustrações dentro de casa, de derrotas, de decepções, de conflito? Deus não se agrada de nada disso. Deus se agrada de estar conosco e nos dar sua paz em se relacionar conosco. Mas os homens largaram a presença de Deus, pararam de buscar a Deus, e aí Deus para de visitar o homem, e a partir de Enos eles começaram a buscar, a invocar o nome do Senhor. E aí vai nascendo as gerações até que nasce esse homem chamado Enoque. A Bíblia nos mostra que ao longo da Bíblia você vai encontrar vários Enoques. Enoque era um nome comum. Mas esse Enoque que está relatado aqui, ele era neto de Adão através de Sete. E ali, aquela linhagem de Sete. E aquele homem Enoque, ele tinha uma característica diferente dos demais seres humanos da sua época. Note que no versículo 22, a Bíblia já cita por uma vez que Enoque andou com Deus. Ele nasceu como um homem normal. Ele cresceu como um homem normal. Mas em dado momento da vida de Enoque, aquele que veio da geração de Sete, em dado momento da vida de Enoque, ele é mencionado na Bíblia como tendo andado com Deus. E diz a Bíblia, e andou Enoque com Deus,
Depois que gerou Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas, e todos os anos de Enoque foram 365 anos. E aí no versículo 24 vem a segunda vez que a palavra de Deus menciona: e andou Enoque com Deus. E aí vem um grande mistério: e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A relação de Enoque com Deus era de tal maneira íntima, profunda. Ele era um homem que, diferente dos homens da sua geração, das mulheres da sua geração, Enoque era um homem que teve destacado um perfil da sua vida que deveria ser um exemplo para nós hoje. E se resume nessas poucas palavras: e andou Enoque com Deus. Mas eu quero citar e fazer os irmãos perceberem que a Bíblia, ela cita isso duas vezes. No versículo 22 e depois repete no versículo 24. Essa construção da linguagem, da narrativa, ela tem por objetivo fazer que nós entendamos que aquela atitude de vida de Enoque era algo a ser destacado. A Bíblia tem umas coisas que ela destaca para nós assim de forma enfática. Me veio à memória agora a maneira como o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Lá no Novo Testamento, ele escreve na carta dizendo para Timóteo assim: Timóteo, o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias os homens abandonarão a fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Está lá, nas cartas de Paulo a Timóteo. Mas ele usa o termo, o Espírito diz expressamente. O Espírito diz de forma enfática. É como se o Espírito chacoalhasse Paulo para dizer para ele: Paulo, fica esperto, fica atento, porque nos últimos dias haveria uma grande apostasia da fé. E isso é sério, irmãos. Porque enquanto Enoque recebeu de Deus uma palavra de incentivo, de exemplo, de elogio, e andou Enoque com Deus, Paulo avisa que a nossa geração estava correndo o risco de, ao contrário de Enoque, nos distanciarmos de Deus e o abandonarmos com nossas atitudes, com nossas posturas, com a nossa frieza espiritual, com o nosso descuido e falta de vigilância. Jesus chegou a dizer que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quantas vezes Jesus orou com seus discípulos, e em meio àquele momento de oração, madrugada adentro, ele vinha e encontrava seus discípulos dormindo, completamente sonados, completamente desapercebidos. Quantas vezes ele disse para eles: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu e você, irmão, somos carne. Olhe para sua mão aí, pegue nela. Essa carne, ela tem dificuldade de se submeter às coisas de Deus e de andar com Deus. Essa carne aqui, que você está pegando aí em você, o que ela quer é se afastar de Deus. Ela quer satisfazer suas próprias vontades, seus gostos. Ela quer satisfazer o sono. Ela quer satisfazer o cansaço. Esta semana, eu até postei uma mensagem aos irmãos dizendo que há muitos de nós que usam a desculpa do cansaço para não estar na casa do Senhor, para não vir adorar a Deus. Usamos a desculpa dos filhos, usamos a desculpa das nossas atividades, e isto tudo
é um reflexo da vida agitada que nós temos, mas nós temos que ter cuidado, irmão. Porque é a tendência da carne humana, da natureza humana, da forma de vida do homem natural, é se distanciar do Senhor. Mas Deus nos mostra o exemplo de Enoque. E andou Enoque com Deus. Eu fiquei pensando, o que é andar com Deus? A resposta não é fácil. Eu acho que a resposta vem melhor nos exemplos que nós vemos na Bíblia. E eu, meditando nessa passagem, percebi uma coisa. Andar com Deus é, em primeiro lugar, ter um propósito firme de agradá-lo. Um propósito firme de agradar a Deus. Quando você escolhe a pessoa com quem você vai casar, você tem esse propósito. Não é verdade? Não tem uma hora que você diz lá, fulano, você aceita ciclano para amá-lo, tomar conta dele na saúde, na doença, não é isso? Aí você tem que dizer sim. Você assume um compromisso, um propósito de agradar, de viver, de levar as cargas junto com o outro, de andar junto, não é isso, irmãos? Quando eu quero andar com Deus, eu tenho que ter um propósito firme de servi-lo, de adorá-lo, apesar de todas as circunstâncias. Eu vejo o exemplo disso na vida de Daniel. Os irmãos já leram sobre a vida de Daniel? Daniel foi um jovem que no capítulo 1 do seu livro, ele conta rapidamente a sua história. E ele conta que foi um dos que veio preso de Judá. Quando o rei da Babilônia conquista Judá, ele traz muitos príncipes, muita gente importante, entre eles vem o jovem Daniel. Daniel não era adulto, Daniel era um adolescente, muito jovem ainda. Mas me chama a atenção que Daniel era um jovem que tinha um profundo desejo de andar com Deus. E se você vê, uma das primeiras coisas que já fica definida no livro de Daniel, é quando no versículo 8 é dito claramente, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Porque ele sabia que aquelas iguarias, aqueles alimentos oferecidos na mesa do rei, o vinho que ele bebia, eram, antes de serem consumidos, eram oferecidos aos ídolos da Babilônia. Quando Daniel olha aquela situação, ele propõe no coração ser fiel ao Deus que ele serve. Daniel, como todo jovem, passou por todas as possibilidades. Mas quem anda com Deus precisa ter um propósito com Deus. Um propósito sério. Um propósito que é maior do que o propósito que você tem com a esposa, maior do que o propósito que você tem com o trabalho, com a empresa que você viu. É um propósito maior do que o que você tem com filhos. Há necessidade de um propósito para andar com Deus. E Daniel, como jovem, teve à sua disposição a liberdade que um jovem longe dos pais, longe dos anciãos de Israel, longe dos olhos das demais pessoas, tinha a promiscuidade da Babilônia à disposição dele, as riquezas da Babilônia, a vaidade de ter sido escolhido como um daqueles que iria servir no palácio do rei. Por muito menos do que isso, nós negociamos a nossa fé muitas vezes. Mas Daniel esteve firme, mesmo diante da morte. A firmeza de propósito foi a principal característica da vida de Daniel enquanto andou com Deus. Você vê ele sendo um homem que se posicionou de forma muito firme
diante de grandes decisões que colocaram em risco até a sua vida. Daniel foi perseguido, Daniel foi colocado à morte, mas em nenhum momento ele abriu mão do propósito de andar com Deus. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, eu fico pensando que Enoque andou numa época em que os homens tinham um coração mau. Se os irmãos forem lendo aí a Bíblia, vão ver que chega uma hora em que Deus diz que ele está abusado da humanidade. Que o homem não para de pecar, de pensar em coisa errada o tempo inteiro. E ele diz, basta, a humanidade não dá mais, eles não podem mais continuar, vou destruir, vou mandar o dilúvio. E ele tira um homem daquele meio. Um homem ele tira daquele meio, que era um homem que também teve a sua vida marcada pelo fato de ter andado com Deus. Esse homem era Noé. Capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia também diz, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Além de ter um propósito, eu preciso saber que andar com Deus é viver em integridade de vida. Porque a característica de Noé é que ele era um homem justo e perfeito em sua geração. Em meio àquele pessoal que não queria saber de Deus, em meio a uma geração apóstata, em uma geração rebelde, em uma geração que só pensava em coisas que não agradavam a Deus, uma geração que pensava na violência, uma geração que pensava na promiscuidade. Jesus chega a dizer que os dias que antecederiam seu retorno teriam essas mesmas características da geração de Noé. Uma geração que se casava, se dava em casamento, não se importava com Deus, não buscava a Deus, só pensava em coisas materiais. Era uma geração que não andava com Deus. Mas no meio daqueles, Deus contempla Noé. E ele diz que Noé era diferente. Havia algo, quando Deus passava os olhos naquela escuridão que era a terra, uma escuridão moral, uma escuridão espiritual, uma escuridão de propósito, uma escuridão de busca a Deus, não havia nada. Mas em dado momento Deus enxerga um ponto de luz, e aquele ponto era Noé. E a Bíblia deixou registrada a vida de Noé para nós, dizendo ele era um homem justo e era perfeito em suas gerações. Por quê? Porque Noé queria andar com Deus. Você quer andar com Deus hoje, você precisa ser perfeito na sua geração. Aqueles que andam com Deus têm essa marca. Jesus chegou a dizer, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois sacerdócio real, geração santa, um povo adquirido. Deus nos escolheu para sermos separados, irmãos. Deus nos escolheu para nos dar esse rótulo também, um homem que andou com Deus. Nossas gerações passadas se foram, a nossa está existindo. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, para que daqui a 40, 50 anos, 60 anos, quando eu não estiver mais aqui, mas alguém se lembre de mim dizendo, aquele era um homem que andava com Deus. Eu tenho assim uma oração sincera a Deus, que os irmãos também tenham esse desejo de andar com Deus, porque andar com Deus é como Noé fazia, uma vida de integridade. O ser humano ele tem uma opção de fazer seu caminho. E nós que somos escolhidos por Deus, precisamos saber andar no caminho reto, que é o caminho do Senhor. Eu olhei um versículo em Oséias 14:9 que quis trazer para os irmãos. Ele diz assim, quem é sábio que entenda essas coisas?
Quem é prudente para que as saiba? E ele termina dizendo, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Quem transgride é como um bêbado que sai de um lado para o outro e não consegue manter-se na linha reta. Mas os justos permanecerão porque andam com Deus. Andar com Deus é ter um propósito de viver na sua presença. Andar com Deus é ter integridade de vida. Andar com Deus é desejar comunhão com Ele. É ter comunhão com Ele. Enoque, ele andou com Deus e diz que não viu mais. A Bíblia fala de Enoque em 3 textos. O primeiro é esse de Gênesis. Depois você encontra lá em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Se você quiser abrir a Bíblia para ler, vai lá e diz assim. Veja só. Pela fé, Enoque foi trasladado. Transladado significa ser arrebatado, removido, retirado. Enoque, ele foi teletransportado por Deus. Sabe por quê? Diz aqui assim, foi para não ver a morte. E ele não foi mais achado, diz o versículo 5 e 6 de Hebreus 11, porque Deus o trasladara. Aí olha o detalhe, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Deus convivendo com Enoque, Deus recebia a oração de Enoque, e Enoque era um homem que buscava a Deus, porque Deus já não aparecia mais. Era preciso invocá-lo, buscá-lo, como disse o texto que o nosso irmão Nassib leu, e Enoque buscava, e Enoque orava, e Enoque procurava estar na presença do Senhor. E Enoque cultivava a adoração a Deus, a comunhão com Deus. Enoque cultivava uma vida na presença de Deus. De repente Deus disse, esse mundo não é mais digno de Enoque. Esse mundo não é mais digno de Enoque. Vou trazer para mim. E Enoque foi trasladado. E não viu a morte. Porque Deus o tomou para si. Sabe por quê, irmãos? Porque Enoque tinha comunhão. Quem quer andar com Deus, quem anda com Deus, tem comunhão com Deus. Você olha a Bíblia, vai lendo a Bíblia, você vai vendo naqueles reis de Israel, os mais abençoados eram aqueles que andaram no caminho do Senhor, fazendo aquilo que Deus agradava. Teve um rei que eu acho impressionante a vida dele, que é Ezequias. Todo mundo conhece a história de Ezequias. E uma das vezes que Ezequias é citado, ele foi diagnosticado com uma doença ou um problema qualquer, e Deus mandou um profeta até ele, e ele estava vivendo a vida, trabalhando, fazendo as coisas no reino, estava tudo normal, como nós. Acordamos, vamos trabalhar, levamos filhos na escola, compramos, vendemos, estamos vivendo. E Ezequias estava vivendo. Mas ele era um homem temente a Deus, ele procurava agradar a Deus, ter comunhão com Deus, fazer aquilo que Deus queria. Aí um dia chega o profeta Isaías para falar com ele, e a palavra foi dura, irmão. Chegou assim, de cara, como nós estamos falando aqui, eu e o irmão Flávio. E disse para ele, Ezequias, arruma a tua casa, porque tu vai morrer, não vai viver. Deus me disse, tu vai morrer. Pode arrumar a casa, deixar tudo pronto que tu vai morrer. Irmãos, que palavra dura. Aí, sabe o que Ezequias fez, irmão? Ele, do jeito que ele estava, ele virou para uma parede ali e começou a chorar. E Isaías foi embora. E ele orou ao Senhor. E na oração, sabe o que ele disse para Deus? Senhor, eu tenho procurado te servir. Em outras palavras, eu tenho procurado ser fiel. Eu tenho procurado ter comunhão contigo, obedecer a tua palavra. Eu tenho procurado te servir. Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, irmão, Isaías não chegou nem na porta de Jerusalém.
Não deu tempo dele chegar. Veio a palavra do céu para ele como um raio. Volta, Isaías! Vai lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, que eu conheço a fidelidade dele, e eu vou acrescentar na vida dele mais 15 anos. E aí Isaías volta e entrega a palavra. Deus te ouviu, Deus viu que tu és um homem íntegro, que tu anda com ele, ele te poupou e vai te dar mais 15 anos. Sabe por quê, irmãos? Porque Ezequias procurava fazer a vontade do Senhor. Ezequias procurava andar com Deus. Quando eu quero andar com Deus, estou na presença de Deus, eu tenho uma forte tendência a andar em comunhão com meus irmãos. Isso é um detalhe. Ninguém que busca Deus, que diz andar com Deus, ou diz estar em comunhão com Deus, vive em conflito com o irmão. Isso é um detalhe que eu achei interessante para dizer para os irmãos, que quem anda com Deus, anda em comunhão com os irmãos. Eu encontro isso em 1 João 1,7, um texto conhecido. Ele diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o que, irmão? Todo mundo sabe. Comunhão uns com os outros. E ele diz mais, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E por fim eu estava vendo que andar com Deus é honrar as alianças que nós temos com Deus. O povo de Israel foi orientado por Deus a guardar a aliança. Preste atenção. Deus fez aliança com Abraão. Gênesis 17:9 diz assim, disse mais Deus a Abraão, tu porém guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Deus fez uma aliança com Abraão, para que ela fosse honrada e ele fosse abençoado. Ele honrou a aliança. Depois veio Isaac, fez aliança com Deus e honrou a aliança. Depois vem Jacó, faz uma aliança com Deus, Deus muda o nome para Israel e ele honra a aliança. E ele vai honrando a aliança e chega um ponto em que o povo cresceu e jogou por terra a aliança que fez com Deus. Nós temos que lembrar que Deus tem uma aliança conosco, através da vida do seu Filho Jesus Cristo, que Ele entregou por nós. Quando eu aceito Jesus como Salvador, eu tenho uma aliança estabelecida com Ele. É uma aliança diferente da aliança do Antigo Testamento, que era uma aliança baseada em obras. Agora eu tenho uma aliança baseada na fé. E Deus escreve as suas leis em meu coração e em minha alma para que eu atente para a sua aliança. E diz a Bíblia que Deus fez as boas obras para que nós andássemos nela. Se eu ando nas boas obras, se eu ando buscando a Deus, se eu ando em fidelidade, eu estou honrando a aliança que eu tenho com o Pai. E eu quero dizer a você algo que a gente canta na igreja e que é real. Nós podemos dizer que o nosso Deus é Deus de aliança. Nós cantamos Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, não é isso? Você e eu cantamos muito isso. Eu quero dizer a você que Deus de fato é um Deus de aliança e quem anda com Ele precisa saber preservar alianças. Primeiro, aliança com Ele, de fidelidade e de obediência, e as alianças que nós construímos na vida. Se eu tenho uma aliança com a minha esposa e eu desonro a minha aliança pelo adultério, pela prostituição, por algo que Deus não se agrada, eu estou quebrando uma aliança e Deus desaprova a minha atitude. Se eu tenho uma aliança com um sócio e eu aperto a mão dele e digo, vamos acertar, sim, e eu descumpro a minha aliança, Deus condena a minha atitude. Por isso é que Jesus disse que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não.
Porque se você estabelece uma aliança e a quebra, você está desagradando ao Deus eterno, que é o Deus de aliança. Quando eu assumo um compromisso na casa de Deus e julgo esse compromisso insignificante, e eu saio da presença do Senhor, e eu quero dizer isso aos irmãos de uma forma séria, porque Deus tem falado isso ao meu coração, e tem falado já ao coração de alguns irmãos. Mas às vezes nós estabelecemos uma aliança, quando eu digo assim: pastor, vou me congregar aqui, vou assumir um compromisso com a obra. Eu estou fazendo o que, irmãos? Uma aliança. E se eu não tenho o cuidado de cumprir a aliança, eu posso chegar diante de Deus com a justificativa que for. Os irmãos acham que Ele vai me aprovar? Porque se eu abandono, por isso a Bíblia também diz, irmãos, maldito é o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Por quê? Porque quando eu decido fazer, a Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado não pode mais voltar. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E se eu faço uma aliança com Ele, eu tenho que ter um propósito firme de andar com Ele em aliança até o fim. Ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverar até o fim é a palavra. Por quê? Porque você precisa prevalecer, honrar sua aliança com Deus. Muitas derrotas na nossa vida vêm porque nós não estamos atentos às alianças que estabelecemos e que quebramos. Andar com Deus é andar honrando a Deus, a aliança que temos com Ele e as alianças que traçamos. Quando a palavra de Deus diz que aquele que faz voto e não cumpre, entra em punição, em juízo, porque é melhor fazer um voto e não cumprir. O que é um voto, irmão? É uma aliança. Eu estabeleci uma aliança, Senhor, eu vou fazer assim, é o meu voto, a minha aliança contigo. Nós temos que ter cuidado, porque muitas derrotas na nossa vida, muita falta, Deus quer agir e não consegue, porque nós, sem perceber, quebramos as nossas alianças e entramos naquilo que Jesus disse: é sim, e você quebra o seu sim e bota um talvez e bota um não, e Ele disse: tudo que é a partir daí é de procedência maligna. Fique atento, porque quem quer andar com Deus precisa honrar suas alianças, seus propósitos de seriedade, de vida. Então, se eu sou mentiroso, quebro a aliança com a verdade. Se eu quebro a aliança com a santidade, se eu quebro a aliança com os princípios de Deus para a minha vida, com os compromissos que eu assumo diante dEle, então não assumo, mas se assumir, honre, porque senão Deus vai cobrar. Então, se eu ando com Deus, eu tenho que ter um propósito. Se eu ando com Deus, eu tenho que ter comunhão com Ele, eu tenho que viver integridade de vida, ter comunhão com meus irmãos e honrar as minhas alianças. Os irmãos estão entendendo? Eu preciso honrar as minhas alianças, para que eu não seja encontrado em falta com meu Deus. Então, se você assume, assuma, para que eu possa andar com Deus. É dessa forma. E eu fico admirado que Enoque andou com Deus. Ele alcançou testemunho entre os da sua geração. E o terceiro lugar onde fala de Enoque é Judas, capítulo 1, versículo 14. Judas só tem um capítulo, então é só Judas 14. E lá ele fala que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Eu fico imaginando como a comunhão com Deus. Quem anda com Deus é uma ligação tão profunda. Irmãos, presta atenção. A data que Enoque viveu, ela pode ser estimada, mas não mensurada com exatidão. Mas ela foi há pelo menos 4.000 anos. De 4.000 anos para cima. Antes de Cristo. Isto faz 5.000, 6.000 anos antes da nossa data. E Enoque, em comunhão com Deus, já conseguia ter visão de um futuro que estava tão distante
E Judas registra quando ele fala: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Veja o que o homem que anda com Deus vive inserido na intimidade de Deus, porque Deus revela a sua intimidade para quem anda com ele. E Enoque, como diz a palavra, andou com Deus e Deus o tomou para si. Você está preparado para ser tomado por Jesus? Assim como Enoque foi arrebatado para o céu, nós também seremos. E se nós estamos vigilantes e esperando e andando com Deus, quando a trombeta tocar, nós vamos subir com Jesus, e as pessoas que ficarão dizendo: quem foi? Esse que subiu? Alguém vai dizer: foi um dos que andava com Deus. O que aconteceu com aquela igreja? Ficou vazia, não tem ninguém, os bancos ficaram vazios. Alguém vai dizer: aquele povo era o povo que andava com Deus, era um povo que tinha comunhão, que honrava as alianças, que era firme no Senhor. E eu peço ao Senhor que todos nós que estamos aqui possamos experimentar o mesmo que Enoque experimentou, de ser transladado e subir para o céu com Jesus e estar com Ele. Mas para isso é preciso que eu e você andemos com Deus. E diz a Bíblia: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Que você e eu possamos ter esse compromisso de andar com Deus todo o tempo da nossa vida. Amém?